USP 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santiago, TV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, telefone que está à sua disposição, também é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, a pediatra doutora Vilma Rossaca, que é da Beneficência Portuguesa. Doutora Vilma, boa tarde, prazer tê-la aqui. Prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso também meu e da Beneficência de estarmos aqui no programa. Empresária esteticista Michele Melick, que é fundadora da Live G e Live Estética. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-la aqui. Obrigada. Repete para mim, Live G e Live Estética, são duas clínicas. A Live G é exclusiva para os homens, lá na Rua Frei Caneca, e a Live Estética aqui em Moema, para todo mundo. Biomédico Roberto Martins Figueiredo. É melhor eu apresentá-lo como Dr. Bactéria? Já vi tantas vezes aqui, é tão gostoso que pode chamar de Dr. Bach. Fica mais chique, mais íntimo. Mas é um prazer estar com vocês aqui, já ficamos conversando já com o pessoal aqui, um pessoal maravilhoso assim, tenho certeza que o programa aqui vai ser muito gostoso aqui. O senhor é diretor técnico da Microbiotécnica, Centro de Assessoria, Higiene e Análise de Alimentos. Isso, eu trabalho na Microbiotécnica e na TV Record, no jornalismo da TV Record. Nós temos os três programas, 3 quadros dentro do jornalismo. Tem mais algum item a acrescentar aqui ou paro, né? Não, tá bom, deixa para as bactérias, não deixa para elas. Dr. Perboá Lacerda Sampaio. Prazer tê-lo aqui, doutor Perboá. Prazer é meu, é uma honra. Seu programa é fantástico. Antes o doutor Bactéria dizia, o que é mais difícil, pronunciar doutor Perboá ou otorrinolaringologista? Os dois são assim. O doutor Perboá é otorrino, professor orientador do curso de pós-graduação em otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, diretor da Clínica Facial. Correto? Mais ou menos correto. Apesar de mais ligados ao inverno, os problemas de garganta também são comuns no verão, principalmente porque o calor e a umidade característicos dessa época facilitam a proliferação de micro-organismos causadores de alergias, mas também pelo consumo de líquidos gelados. Além disso, é preciso prestar atenção à variação de temperatura, limpeza do ar-condicionado. Dr. Perboá, esses cuidados são necessários. São muito importantes, principalmente se você estiver vendo na imprensa como é que anda a umidade relativa do ar, que é uma agressão muito grande quando ela baixa. Ontem estava 14% a umidade. Lhe juro que eu tenho dificuldade de acreditar que seja verdadeiro. Eu sei que não mentiram, não, mas assim, eu não sei se as medidas foram feitas tão corretas. Porque o deserto Saara é de 14 a 16, 18. Mas da 14 aqui, eu fico assim achando tão estranho. Doutora Vilma? Eu tenho um que afere. Ontem chegou em 20, o higrômetro que chega entre 28, tem alguns horários assim. Ontem, mais à noite, tem chegado em 40, 45, mas ainda assim é ruim. É ruim para as mucosas. Isso, porque a evaporação é muito grande e resseca. E nós temos um aparelhinho aqui dentro que é a coisa mais fantástica que a natureza fez. Nós somos revestidos aqui por dentro, na parte do pulmão, por exemplo, traqueia, brônquios, por micropelinhos que batem com 1.000 a 1.500 vezes por minuto, até 72 horas depois da morte. Para você ver que é um aparelho fantástico. Extremamente eficiente. E as coisas que vão entrando, ele como um rodinho, ele vai limpando tudo. Quem não tem esse aparelho funcionando também não vive. A criança que nasce com defeito não... Exatamente. E morre. Isso reflete em toda a qualidade, não só no inverno, que nós temos as inversões térmicas, que não é o caso que nós estamos, mas também temos uma condição climática muito favorável. Essa falta de chuva tem baixado muito a umidade, e isso desidrata a mucosa e, além de deixar o muco que reveste essa vassourinha de toda a árvore pulmonar, brônquica e nasal, e para as crianças cujas dimensões das cavidades são menores, isso já traz um impacto importante. Então, elas têm maior dificuldade de fazer o toalete, de higienização nasal, trazem mais
quem tem uma predisposição à alergia, eles já começam a sentir. E nós mesmos, hoje de manhã, todo mundo está pigarreando um pouquinho. Todo mundo, um para cá, um para lá, mas é reflexo. E o aumento de consumo de líquido que deveria ser priorizado nessa época do ano, as pessoas, né, não tomam muito cuidado com isso. Tem que priorizar. Por exemplo, se fosse, o nariz de um camelo lá do deserto, que aí ele tem 14, 16% de umidade, ela é cheio de dobrinhas, que nem fosse uma guelra de um peixe, por exemplo, que nós também temos aqui. Se desdobrar, dá um campo de futebol, só para poder o rendimento ser melhor, já que a umidade é baixa. E nós, quando dizem que aqui está 14, 16, eu lhe juro que eu tenho dificuldade de acreditar. Mas isso é muito interessante. A senhora fez a medição. Eu tenho um bem simples de modelo bem. A senhora falou. Não, até ficou uma gozação. Pelo valor que eu paguei, eu virei piada em casa. Pelo valor que eu paguei, todo sobre postal. Mas ele afere moderadamente correto. Eu tenho, já pus dentro do banheiro, já pus em vários cômodos e ele altera. 12 a 16%. Eu nunca peguei abaixo de 30. É muito ruim mesmo. Não, mas nós fizemos uma pesquisa interessante, né? Que também tem o higrômetrozinho em casa, né? Que é interessante, que se você, quando você está na rua com 22, 23% de umidade, que já é bem sequinho, né? Bem seco, 22, 23. À noite, no seu quarto, está tudo fechadinho, que você está perdendo umidade, sua cama está perdendo água, está tudo perdendo água, chega até 65, 68, 70%. De umidade, mesmo com 22. Isso daí é o que é o terrível que as pessoas utilizam, aqueles umidificadores ambientais, que isso daqui quem inventou foi algum que quer matar as criancinhas, esse negócio. Né? Então, alto lá. Não, eu acho que é terrível isso daqui, porque se você aumentar a 60% acima da umidade do seu quarto, né, vai facilitar para os ácaros te darem problemas de alergia. Exato. Então você põe aquela umidade, você fica com um clima de Amazonas no seu quarto e você acha que é que o seu filho, você está achando que o seu filho é uma samambaia, que ela vai ficar no seu quarto absorvendo umidade. E o que você não faz é o que deveria fazer, que vocês falaram muito bem, de dar água para o moleque. Então você tem que dar água para o garoto e não esperar que ele absorva a água da umidade que você fica, que quem vai absorver são os ácaros, que vai te dar alergia. Então nada de umidificador em casa. Doutora Vilma? Veja bem, uma coisa é você manter uma hidratação correta e tudo, mas a gente infelizmente não bebe água pelo nariz. Então o ar que passa nas 24 horas, no 1440 minutos, do momento que a gente nasce até o momento que a gente para de respirar, ele traz essa baixa umidade, ele por si só resseca o muco. É claro que nós, adultos, que temos uma via aérea de maior diâmetro, nos ressentimos menos, mas as crianças atópicas, que já têm um componente alérgico, ou crianças menores, cuja a capacidade de assoar o nariz, né, ela não tem a coordenação, isso traz um muco muito espesso e a gente tem visto frequentemente doenças de sinusopatias, coisas que a gente não via. É claro que traz um impacto de toda uma condição, mas a gente não vê sinusite só aqui em São Paulo. A gente vê isso aí de uma maneira geral, mas assim, reflete um pouco a qualidade do ar de uma maneira geral, que os grandes centros, as metrópoles funcionam, nós temos muitos veículos, enfim, pouca arborização, e isso tem refletido muito, muito na qualidade de vida das crianças, e quantos menores é mais angustiante. Acaba desencadeando uma série de problemas, como adenoide, problemas respiratórios, né? Claro. Que eu enfrento muito isso em casa com meu filho. Exatamente, e é claro que nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. É claro que a umidade saturando. Acima, eu sempre penso, e eu sempre brinco, desculpa a expressão, eu tenho o higrômetro do Xing Ling, mas são R$5, mas que funciona razoavelmente bem, e eu peço para os pais acompanharem. Não acredito realmente, tenho plena consciência não só de ácaros, mas também de fungos, que a proliferação ela é muito intensa, mas acima dos 60% a gente pede mais. Em geral, no inverno a gente experimenta umidades variando entre 40%, 50%, em alguns períodos do dia isso varia um pouco, mas em horários muito quentes chega a bater 30%. Então, isso aí, para crianças, isso aí é impactante mesmo, tanto para as famílias como para os serviços médicos. Doutor Perbois, na informação que eu ia começar a transmitir para que o senhor fizesse seu comentário, ar-condicionado. Então, limpeza de ar-condicionado. Aqui nós estamos na UTV, a Rádio Trianon tem o seu processo periódico de técnicos que vêm e fazem a limpeza do ar-condicionado, mas na residência... Na residência é deficitária demais, porque a orientação das famílias não é muito boa essa divulgação. A pessoa esquece, liga o ar-condicionado e está bem e fica bem.
Mas ela esquece que já faz tanto tempo que está cheio de fungo lá circulando e isso é muito Quando ruim. terminou o verão, desliga, não usa mais. Liga, não usa mais, depois liga no ano seguinte, não lembra que precisa de manutenção. Isso é péssimo. Não tem um período. Eu teria muito mais informação. Bom, com relação ao ar-condicionado, realmente, né? O pessoal tem umas falsas ideias com relação ao ar-condicionado, né? Primeiro que é o ar-condicionado da gripe, esse negócio. Não dá, é que você sente o maior calor, então você já chega no seu ar-condicionado, você já marca para 18, 15 graus. Parece que vai ser mais rápido. Só que esses 15 graus ele vai chegar lá para as 3 horas da manhã, quando você está dormindo. Aí você acorda realmente ruim. Você pensa que é uma picanha que está no climatizador, no frigorífico, uma coisa assim. Então você tem que deixar uma temperatura de 24, 25 graus para que a temperatura se mantenha. A limpeza daqueles filtros iniciais, limpeza tem que ser feita pelo menos uma vez por semana. E é facílimo, gente. É só você abrir e tirar aquilo lá. Você lava onde? Embaixo do tanque, embaixo da torneira. Tá? Agora, uma vez por ano, você tem que chamar alguém para te fazer uma limpeza geral, que aí tem que ser alguém profissional. Mas a limpeza daquele filtro inicial, uma vez por semana, uma coisa facílima, você não gasta 3 minutos para fazer. Eu faço isso lá em casa, em 3 minutos você tira, põe embaixo da torneira, lava, coloca novamente. A quantidade de poeira que você faz, eu já fiz até entrevistas em pessoas, o pessoal falava assim, quando você lava o seu filtro, o pessoal, mas lava? Sim, a maior parte não sabe nem que lava. Não sabe que existe o filtro ali. Dicas para manter a pele bonita e saudável, para que as férias não tenham consequências ruins. Uma atenção especial que devemos ter é com a pele, que sofre com as condições climáticas. Mas, Michele? Bom, o que acontece? Normalmente as férias a gente viaja, sai daquela rotina do dia a dia de casa. Então muda-se a alimentação, a gente acaba consumindo coisas que não estão na rotina. E os cuidados da pele começam pela boca, começam pela alimentação, pela ingestão de líquido, né? O uso de protetor solar, a gente estava até conversando no backstage, falando exatamente sobre o uso de protetor solar. Tem gente que vai se expor ao sol, né? Vai para a praia ou para a piscina, aplica o protetor de manhã, ou não aplicam, né? E fica o dia todo. Gente, o protetor ele não faz milagre, ele não vai durar o dia todo. A gente sua, a gente entra na água. Então, o segredo de manter, preservar, né, a qualidade da pele, a pele saudável, é reaplicar o protetor de hora em hora. Né? Hoje existem aqueles protetores à base de spray que não ficam melando, porque no calor é muito ruim, né? É muito desconfortável aquela coisa grudando assim na pele. E por esse motivo, muita gente deixa de usar. Então, existem os sprays, que além de ser de fácil aplicação, não existe aquele inconveniente de ficar grudando, melando a pele junto com o suor, né, misturado com o suor. A hidratação, ou seja, a ingestão de líquido, de água de coco, de sucos. Poxa, nós vivemos num país tropical, né? Um país riquíssimo com frutas incríveis. Então, a gente tem que abusar disso nessa época do ano, né, das férias, principalmente quando a gente está fora de casa. Né, se preocupar com a alimentação. Está aí o Dr. Bactéria que pode me ajudar aqui a complementar com as pessoas que acabam comendo em qualquer lugar, não escolhem direito o que vão ingerir. Mas, e acabam Michele, tendo problemas. Água ou suco? Água e suco. Água e suco. A ingestão de frutas é muito importante por conta das vitaminas, né? Então, é aquela pessoa que quer pegar um bronzeado saudável. A ingestão de suco de laranja com cenoura, a beterraba... Mas aí, quando você fala suco, as pessoas já lembram daquela caixinha que você enfia o canudinho. Pois é, que é mais fácil, né? Mas olha só, é o que eu disse, nós vivemos num país tropical, principalmente nas praias, tem tantos quiosques, a gente só precisa escolher, né? Se está bem higienizado. Verdade. Mas tem o suco natural, é o mais importante. Agora, se não encontrou o suco, compra uma fruta, consuma a fruta. Sim. Né? Comer a fruta faz muito bem. As fibras, inclusive, vão ajudar a trabalhar toda a parte de intestino e etc. Então, assim, os cuidados com a pele começam pela boca. Isso eu sempre friso muito para os meus pacientes, né, das duas clínicas. Eu falo, olha, começa pela boca. Existem também agora, que é uma novidade no Brasil, os aliméticos, que são alimentos cosméticos em cápsulas. Né? Isso é uma tendência que já existe há muito tempo na Europa, mas existe, inclusive, o protetor solar que você toma em cápsula. Né? Isso não dispensa o protetor, a aplicação do protetor na pele, mas você pode consumir diariamente uma cápsulazinha, é um suplemento alimentar. Como funciona? Então, são substâncias, né, que acabam inibindo a melanina, né? Então, assim, você acaba promovendo micronutrientes. Exatamente. Você acaba promovendo uma fotoproteção
por essas substâncias que acabam sendo distribuídas no seu corpo. Então, isso é uma tendência muito forte na Europa já há muito tempo. Como é que é o nome? São aliméticos, alimentos cosméticos. Nossa, então, existem, assim, é uma linha muito grande. Existe o anti-age, existe o Soleil, que é para pegar uma corzinha, existe o protetor, existe para hair, nails, skin, né, para melhorar a qualidade de cabelo, unha e pele. Então, você tem hoje uma série de cosméticos que você consome via oral. Mas, né? Michele, não é cosmético. E aqueles que antes de ir na praia começam a fazer uma dieta com beta-caroteno? É muito legal, é muito saudável. Só que, assim, é o que eu sempre falo, você precisa escolher o que você vai consumir. Eu sou muito natureba, assim, eu gosto muito de consumir, por exemplo, a cenoura, a beterraba, o suco de laranja, ou seja, todas as frutas derivadas de vitamina C. Além da vitamina C ser um antioxidante, ou seja, ele vai trabalhar também aí com uma função anti-age, ele também vai promover um bronzeado bonito e saudável. Lembrando sempre que o sol saudável é aquele das 8 às 10 da manhã e depois das 16, né? Apesar de que com o calor que a gente vem tendo aqui no Brasil... Não tem graça nenhuma, doutor Perboa. Mas se ficar embaixo do guarda-sol e reaplicar o protetor de hora em hora, eu acho que já é um cuidado assim, importante. Doutor Bactéria, estamos falando muito em verão, praia, piscina... E aí a Michele lembrou exatamente, você pode procurar um quiosque. Tem jeito de... Não, aqui na praia, que é interessante, né? Eu tava na praia também, mas eu confesso que eu não passei de hora o protetor. Passava de manhã e deixava assim, agora eu vou passar, vou tomar também os aliméticos aqui. É isso aí. Isso. Né? Que a gente acha que é interessante, que a gente acha que na praia o que é arriscado é camarãozinho, pastelzinho, esse negócio, mas o alimento mais arriscado que tem na praia é a raspadinha. Raspadinha de gelo, que é engraçado. De onde veio aquela água? Exatamente, existe uma norma, uma lei que fala o seguinte, que todo o gelo que é feito para consumo humano, né, tem que ser feito com água potável, que são aqueles que você compra no posto de gasolina, aqueles sacos para o churrasco, aquela história toda, né? Aqueles que vêm com aqueles gelos com um buraquinho no meio. O gelo em barra é gelo para refrigeração, então não é necessário que seja feito com água potável. Né? Então você imagina, aquela barra que o pessoal faz a raspadinha é com uma água que não é não potável. E eu fiz a sua curiosidade até na praia, peguei uma raspadinha dessas, só de gelo, falei que era, peguei uma picadinha, só inventei. Deixei derreter, a água estava amarelada escura, que quando ela está em forma de gelo, ela sai branquinha. Né? Então só de você fazer um visual daquilo, e eu peguei, comprei uma, levei para o meu laboratório, nós analisamos, nós fizemos diluição até a menos 10, que seria para água de esgoto, deu incontável de bactérias fecais. Incontável de bactérias fecais, seria como se fosse uma água de esgoto feita aquela raspadinha. Sabe por que tem aquelas intoxicações, aquelas infecções. Você fala que é o pastel, você fala que é o camarãozinho, você nunca fala que é aquela raspadinha. Né? Aí o pessoal põe aquele xarope por cima. Gente, infelizmente não existe bactéria diabética. Tá? A bactéria não morre por aquele açúcar que você coloca, é até pior a coisa que fica. Né? Então, muito cuidado com o que você faz e aonde você come e onde você toma. Melhor para a bactéria, que deve gostar mais do... Melhor. Dá põe o leite condensado por cima, para deixar ela bem fortinha. Quantos conservantes dos sucos que vêm pronto pela indústria, os produtos que conservam? Porque se não tiver o conservante, ele não pode durar o tanto que dura. Como é? Nós estamos como? Estamos mal? Então, aí que está o negócio. Não dá para viver atualmente sem conservante. Não dá. Né? O que você tem que fazer é comprar de empresas idôneas que estão colocando uma concentração que é aceita pelo Código Alimentar, que é uma concentração desse, que não chega a ser nutriente, mas de conservante, aquilo, que é dentro das normas legais mundiais. Então, que não chega a fazer mal. Tá? Mas é claro que não dá para comparar com suco natural. É um suco que é feito na hora, aquele suco da tia, suco da avó, suco da mãe, que foi feito na hora. Então pode, que tá bom. Agora você pode falar pra gente aqui do suco detox, né? Que tá todo mundo tomando agora, que é bom. É uma tendência muito forte, né? Sim. Agora, essa época do ano, eu tenho sido muito procurada porque nós temos um programa de detox. Detox pós-festas e pré-carnaval. Então as pessoas querem estar bem. E no final do ano a gente milagre. Sai. Não tem milagre. Mas nós estávamos conversando sobre a questão escolher o que vai comer, né? Porque quando a gente fala a palavra dieta, as pessoas têm aflição, assim, tem pânico. Gente, é muito simples. Você ter um estilo de vida saudável, né? Então, comer de 3 em 3 horas, escolher... Eu não me privo de comer absolutamente nada que eu tenha vontade.
Mas hoje, meu reloginho metabólico, ele sabe o horário que eu tenho que comer. Então, assim, de 3 em 3 horas, alguma coisa. Então, assim, eu sempre tenho uma fruta, uma barra de proteína. É óbvio que a gente não consegue, infelizmente, consumir hoje um produto 100% sem conservante. Né? Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. Então, o que ocorre? A gente precisa escolher efetivamente o que a gente vai ingerir. Né? Essa época do ano que as pessoas me procuram para fazer o detox, por que eles me procuram? Porque o corpo fica cheio de toxinas e acabam desacelerando o metabolismo. Então, as pessoas incham mais, engordam mais. Então, esses sucos, todos os dias, eu sempre estou postando dica nas minhas redes sociais. Então, um suquinho que é uma receita fácil, que todo mundo tem condição de fazer em casa. Ele é feito à base de água de coco, cubinhos de abacaxi congelado, porque aí já vira um gelinho, e uma folha de couve. Além de ficar super gostoso, é super saudável, que ele já faz uma limpeza. A água de coco, ela faz uma super hidratação, que é o que a gente precisa muito nessa época do ano, né? É o que eu sempre falo, a beleza da nossa pele começa pela boca. Então, são dicas que depois, quem está aqui, quem está nos assistindo, se quiser pegar lá na nossa fanpage. Eu quero. Então, por favor, sempre a gente tem receitinha. Qual é o endereço? Live Estética, né? Ou Live G. É só entrar no Facebook, colocar lá no buscador. Então, todos os dias a gente tem dicas. Ontem, a nossa nutricionista, Ana Paula, ela lançou aí um detox novo, né? Que dura durante 7 dias. O paciente faz durante 7 dias. Então, assim, para quem ganhou um sobrepeso agora, no final do ano, por conta das festas, né? E dos exageros, então, em 7 dias, dá para colocar o corpo em ordem. E acompanha pizza? Deixa eu... não tem. Não, mas tem umas pizzas novas agora aí, com massinha integral, com saladinha, que dá certo. Doutor Perbois. Juliana Menezes, do Jardim São Paulo. Dor de garganta com frequência. Pode ser problema nas amígdalas ou baixa resistência? Pode ser qualquer coisa. Então, a baixa resistência, ela abre portas para qualquer coisa. E, obviamente, que a entrada aqui pela boca de alimentos e bactérias e etc. é bem farta, né? Viver no mundo sem bactérias também não é legal. Não tem. Botar alguém numa caixa estéril durante algum tempo, quando morreria, morre. Morreria. Porque ele não desenvolve as defesas, né? Sair quando estamos aqui no ar-condicionado, aí saímos lá, tem algum problema? Não, hidratação, porque aqui você tem baixa da umidade, o ar-condicionado tira água. Significa que os nossos pequenos limpadores de para-brisa aqui, eles sofrem. Porque quando o muco que ele está dentro, que é molinho, ele é bem lubrificante, ele resseca. E o cílio, que é o rodinho que fica limpando a gente 24 horas por dia, o rodinho para um pouco, os cílios, não é isso? Quem nasce com defeito nesse cílio não se cria. E essa hora do ar-condicionado ele baixa um pouco. Então, hidratar a primeira regra, beber água. O Jorge Souto, do Jaçanã, problemas pulmonares, algum fator genético ou hereditário? Sim. Tem muitos. Tem muitos. Muitos. Se nasce com um defeito biológico pela genética, Maria. Doutora Vilma? Mucoviscidose, que já é triado agora já nos testes do pezinho, ele inclui a avaliação para essa doença, tá certo? Aqui o pessoal conhece como fibrose cística, certo? Que leva um espessamento do muco. Tem o próprio que o doutor falou assim, em relação à atividade ciliar, à ausência dessa atividade ciliar, que não só nas cavidades nasais, mas pulmonares também. E também as doenças relacionadas à atividade dos linfócitos, que são as nossas células de defesas e tudo, e os leucócitos. Então, a gente... Olha, para você e a própria IgA secretora. Para você ter ideia da violência eu digo assim, da fortaleza dessa coisa, a gente fotografa a laringe de um cadáver de 6, 7 horas de óbito, depois ele já morreu, e o cílio ainda está lá batendo. Até 36 horas depois da morte, ainda tem cílio limpando. Olha a força disso. Assustador, né? Michele, de quanto em quanto tempo uma mulher tem que refazer o famoso Botox? Bom, o Botox é o seguinte. Bom, vamos lá. Todo mundo está rindo porque ninguém fez Botox aqui ainda. Eu fiz. Olha, eu super recomendo. Olha, o meu está vencido. Essa semana o Dr. Paulo vai lá na Live G fazer meu Botox. Mas vamos lá. Eu particularmente, eu faço Botox há 10 anos, né? Mas por que você faz Botox? Porque eu faço como preventivo.
Eu indico sempre uma vez ou no máximo 2 vezes por ano, para não ficar aquela coisa artificial, né? Eu também acho que tem assim, uma quantidade, não pode exagerar para não ficar... Mas normalmente 1 vez por ano é o suficiente. E a pessoa que tem assim, aqueles cuidados diários com a pele, o Botox ele age na musculatura. Então veja bem, se a gente consegue paralisar a musculatura, a gente evita que a pele crie aquelas memórias, né? Que são as linhas de expressão. Dobrinha. Então, eu recomendo 1 vez por ano e manter aqueles cuidados básicos de higienização, tonificação e hidratação. Doutor Eu faço Bactéria. 2 vezes por ano. O senhor faz 2 vezes por ano? Eu também. Bem localizadinho, que é aquilo que está contraindo. Por isso vocês estão tudo bonitos. Doutor Bactéria, Ana Paula de Guarulhos, Sim. acompanha seu trabalho pela TV, confesso que fica assustado com tanta bactéria. Não Existe bactéria do bem? A maioria das bactérias são do bem, puxa vida. Olha, você fez uma pesquisa super interessante, que pegaram 2 grupos de grávidas. Não é? Num dos grupos de grávidas, eles colocaram ela em contato com animais, cachorro, gato, o tempo todo. A outra, como se fosse um local totalmente, não sem bactéria, porque não existe, mas super higiênico. Né? Aquele nenê que foi feito junto com animais, ele tem uma resistência muito maior, mesmo a mulher estando grávida, mesmo ele estando dentro da barriga. Então, o contato que você tem que ter com animais, com areia, com terra, isso daqui, vai te dar toda uma resistência. Se até os 5 anos de idade você criar seu filho numa redoma de vidro, você vai estar condenando ele a ter problemas respiratórios pro resto da vida. Resto da vida. Então, é super importante. Mãe de primeira viagem é uma desgraça, né? Meu primeiro filho, ele acorda antes dele chorar. O segundo acorda depois que chora. O terceiro acorda de manhã e pergunta se alguém chorou ontem à noite. Né? Então, o terceiro tem mais saúde que os outros. Não, e a despeito Na verdade, a alergia é uma interface de uma rejeição ao estranho, mas quando você não tem essa mediação entre o que você não coloca ao sistema imune uma mediação para ele poder pelo menos fazer um treino, e você deixa ele num ambiente muito estéril, lava aqui, ferve ali, esteriliza ali, ferve aqui, limpa aqui, cloro ali, não sei aonde. Álcool gel na criança, visita exatamente, toda, né? Isso. Não vacina a criança contra o ambiente, né? Exatamente. E o pior de tudo, que não é só a questão respiratória, a despeito de nós termos otorrinos aqui e tudo, mas também a alergia alimentar, que ficou, na verdade, hoje o grande é a alergia à proteína do leite de vaca, alergia à soja, alergia, isso tem gerado, né, um custo para alimentar essas crianças que se tornam alérgicas tão precocemente à fórmula lácteas normais, que seria ao leite de vaca adaptado para a criança, a um custo assim, nós temos leites realmente bem caros, a R$200, R$250 cada latinha. Uma última pergunta para o Dr. Bactéria, antes da gente ir para o intervalo. Edir, de São Caetano do Sul. Por quanto tempo um pote de maionese aberto pode ficar fora da geladeira? Bom, se for maionese da receita da vovó, nem por 1 minuto. Você tem que dar a receita para a vovó e vou devolver para ela. Né? Que ovos, as crus ou semicrus, você não pode utilizar de jeito nenhum. Agora, um pote de maionese desse que você retira de uma fabricante, esse que foi feito com ovos pasteurizados, eu recomendo no máximo de 2 a 3 horas. 2 a 3 horas. Geladeira, depois de aberto. Eu falo fora da geladeira, a temperatura é entre 5 graus até 60 graus. Dentro dessa temperatura, qualquer alimento perecível é o máximo 2 horas. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e Altivi, www.altivi.com.br. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer,
ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Nosso contato agora com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde, Dr. Letísio. Como você está? Bem, podemos abordar este assunto delicado de erros médicos em cirurgias plásticas, Dr. Letísio? Alô? Isso é uma coisa realmente que todos nós temos que ficar atentos, né? E sabemos realmente se foi um erro médico, se foi uma intercorrência médica, porque qualquer cirurgia está sujeita a risco, qualquer cirurgia está sujeita a haver intercorrências que são inerentes à vontade do próprio cirurgião, sabe? O paciente deve ser inicialmente muito bem avaliado, primeiro do ponto de vista cirúrgico do cirurgião plástico, se ele realmente tem a indicação da cirurgia que ele vai ser proposta. Não fazer a associação de várias cirurgias no mesmo dia, por exemplo, fazer mama, abdômen, lipoaspiração, tudo no mesmo dia, desde que sejam de grandes volumes, né? Áreas muito grandes para serem tratadas. Saber se o paciente tem condições físicas reais de ser realizado esse tipo de cirurgia nele, se psicologicamente ele está preparado para esse tipo de cirurgia. Então, Zancopé, do ponto de vista de cirurgia plástica, é isso que nós temos que ver, se realmente o paciente está apto a fazer cirurgia. Fora isso, nós temos as intercorrências médicas. Qualquer cirurgia, qualquer apendicite, que o paciente vai operar cirurgia de divertículo, que o paciente vai operar fratura de fêmur, todos são sujeitos a intercorrências. Só que a cirurgia plástica, o que acontece? É uma cirurgia que, na teoria, não precisaria ser feita. Está sendo feita para algum benefício do paciente, não muitas vezes necessidade. É cirurgia estética nós estamos falando. Agora você tem outro tipo de cirurgia que você pode fazer a reparadora, do pós-bariátrico, que tem um grande excesso de pele, uma série de coisas que você vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o que nós temos? A avaliação pré-operatória, fazer um intraoperatório com qualidades boas, com prevenção de trombose venosa profunda, com uma avaliação bem feita do paciente antes. Então você tem um risco muito menor de você ter uma intercorrência
e fazer em local adequado, né, Zancopé? Fazer com clínicas com suporte adequado, fazer em hospitais com suporte adequado. Existe uma certa... fazer em clínica não faço. Tem muitas clínicas que são melhor equipadas que muitos hospitais. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E saber se o cirurgião é realmente cirurgião plástico e se ele pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque isso, a sociedade nos dá um aval muito grande, porque ela é extremamente rigorosa. Nós temos que fazer 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica em serviço credenciado, passarmos por uma prova de avaliação para ver se nós podemos ser membros da sociedade, e depois, para ser titular, você tem que apresentar um trabalho científico. Então, realmente, todo esse cuidado de uma avaliação pré-operatória, de uma boa indicação de cirurgia, saber se o profissional é adequado para fazer esse tipo de cirurgia, se o local que será realizado esse tipo de cirurgia está adequado, isso, Zancopé, realmente vai minimizar muito os riscos. Agora, infelizmente, a gente ouve na mídia, né, que a gente acaba sabendo pela mídia, muitas coisas que não são muito interessantes. O local é adequado, não era cirurgião plástico, ou fez muita cirurgia associada, então isso aumenta o risco. Agora, nenhuma cirurgia é isenta de risco, nenhum cirurgião no mundo vai falar, não, vou fazer uma cirurgia de retirada de uma unha encravada. Não, você não vai ter problema nenhum, você não vai ter infecção nunca, você não vai ter nada. Ninguém vai falar isso, Zancopé. Eu acho que dentro de um bom senso a gente tem que acatar todas as técnicas disponíveis no mundo da medicina e da cirurgia. Vou fazer uma pergunta aqui que, aliás, eu nem sei se por uma questão de ética o senhor poderia responder, mas o senhor está dando indicações, orientações, o senhor é um profissional da área. Aqui na mesa todos são profissionais, todos são médicos, né? Otorrino, o doutor Bactéria, nós temos aqui a pediatra, temos esteticista. Agora, o senhor tem condições, né, de avaliar colegas teus, mas e eu? Eu que sou um cidadão que, de repente, quero fazer uma cirurgia porque eu não estou contente aqui com alguma coisa, como eu posso, né, avaliar onde eu estou me entregando, aos cuidados de quem eu estou procurando? Zancopé, em primeira instância, entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ela está sempre aberta, sempre disponível, o site dela está sempre fácil de ser acessado, e por telefone você consegue conversar com as secretárias. Saber se o profissional é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele foi realmente treinado para fazer esse tipo de cirurgia que ele está se propondo. E sempre é bom ter algum tipo de referência, alguém que já operou com um colega, alguém que, não conheço ninguém, eu quero saber, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esse é o caminho. O Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico, conversando conosco no Gente que Fala. Uma boa tarde, Dr. Letísio. De saúde e paz para todos aí, Zancopé. Um abraço. Agora passou a ser o campeão mundial de cirurgia plástica. Sim. Nós temos mais ou menos em torno de 6 entidades de cirurgia plástica determinadas, como a mastologia dos ginecologistas, que eles associam a plástica e também a função. A face hoje tem 3 ou 4 especialidades aqui, crânio maxilofacial, a cirurgia plástica facial, que tem uma entidade também, tal como a de plástica geral. E assim, o Brasil está campeão do mundo hoje em cirurgias plásticas. Nós não devemos nada a nenhum país em termos de conhecimento. Então, os nossos cirurgiões são bastante treinados. A USP é uma entidade que cuida muito bem disso, onde a gente tem lá o serviço de plástica facial. Então, o Brasil está muito bem, obrigado. É onde se faz mais cirurgias? É. E isso é bom ou é ruim? No mundo. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. E os nossos profissionais... Treino melhor nossos profissionais. Eles são muito bons, como o colega acabou de falar. Eu atendo muitos pacientes que vêm de fora do Brasil realizar as cirurgias plásticas aqui. E nas minhas clínicas a gente cuida do pós-operatório. Então é impressionante, assim, o Brasil está muito famoso realmente lá fora. Tá ótimo. Conosco hoje o biomédico Dr. Roberto Martins Figueiredo, que todos nós conhecemos como Dr. Bactéria, a empresária esteticista Michele Melick, o otorrino Perbois Lacerda Sampaio e a pediatra Vilma
Osaka, que é da Beneficência Portuguesa. Doutora Vilma, existe uma forma, nesta época do ano, de se prevenir assaduras? Sim. A assadura, na verdade, assim, graças a Deus existem as fraldas hoje descartáveis, né? Que já foi uma grande inovação para as mulheres. Já imaginou todos nós com essa falta d'água agora, tendo que lavar a fralda? Mas, assim, ela trouxe muitos benefícios, isso aí são inquestionáveis. Mas, é claro, ela tem a interface que, nesses períodos mais quentes, ela tem um colchãozinho térmico, o colchão de retenção, que é um algodão com algum gel de retenção. Então, assim, só pela estrutura física, ela já dá um aquecimento maior. E associado a dejeto, seja ele fezes ou urina, as duas coisas, ele aumenta mais, com o aumento da temperatura, a capacidade de proliferar. Então, assim, a gente tem recomendado a utilização de fraldas que tenham uma capacidade de retenção, necessariamente não se associa a marcas, mas a capacidade de retenção, as trocas frequentes, e se for possíveis em crianças maiores, a gente pede para se utilizar, deixar em algum período do dia sem a fralda, porque na verdade a umidade e o calor excessivo, com essas temperaturas, prolifera-se muito a produção de cândidas, que são fungos, né? E aí ela faz uma lesão perineal bem mais intensa. As pessoas reconhecem assim como um vermelhão, mas na verdade aquilo ali é uma colônia de fungos, tanto para meninos como para meninas, e pega essa área mais molhada. Então a própria não utilização, mas as trocas frequentes, ou baixando, já que a gente não consegue interferir tanto na temperatura, que a temperatura esses dias tem estado muito quentes, pelo menos na umidade, ou utilizando uma fralda cuja retenção de líquido é grande, e aí ela coloca o gel mais na parte distal, na parte de fora da fraldinha. Então você sente assim que a criança, até a fralda tem um pouco de líquido, mas ela não fica em contato com a pele, né? E também a troca mais com maior frequência. Doutor Perbois, direto para o senhor, a gente chegando aqui na AltV, aqui na República do Líbano, passou um carro com um volume maravilhoso, que a gente nem precisa, dispensa, como a Michele diz, dispensa, é bom que a gente não precisa ter o som no carro, né? E o senhor está sempre atento a isso, para perdas irreparáveis na audição. Olha que vistas lindas dessas crianças, olha que beleza. Tá no ar, né? Essa coisa linda. Olha, isso aí é uma coisa bem pior do que o que se pensa. É uma calamidade pública cara para o nosso bolso. Não é para o bolso só, mas é porque nós vamos perder muitas pessoas úteis. Então, eles passam dentro do carro, que incomoda. Eu que estou na minha casa, na sala de visita, por exemplo, com a janela fechada, ainda me incomoda. Imagine ele lá dentro do carro. Ele está a 100, 110 decibéis, que é uma turbina de avião. Ele é um surdo em poucos meses. Se ele for muito resistente, ele pode durar 1 ano. Quem sabe? A gente não tem esse dado muito correto, estudado. Mas então ele vai ser um surdo. Até aí tudo bem. Ele vai a um ambiente público, um hospital público, e vai pegar um aparelho de 6, 4, 8 mil reais, que nós vamos pagar. Agora, isso é uma coisa nacional. Aquela cidadezinha lá do interior do Maranhão, aquela cidadezinha lá de Manaus, lado bem longe de qualquer grande centro, tem esse carro passando assim, que é o do rapazinho para aparecer para as meninas e tal. É um hábito horroroso. E eu não vi nenhuma autoridade de saúde tomar alguma medida ou tomar a frente. Eu estou triste com o nosso serviço de saúde do Brasil. Isso é uma calamidade grave. E ele ficar com o zumbido, ele é um indivíduo aleijado, ele não tem a produtividade que ele teria. Isso pesa para a gente, e nós vamos pagar. Isso é cruel. A gente não está orientando esses adolescentes. Não, adolescentes não tem de várias faixas etárias. Doutor Bactéria, por que eu não posso deixar ovo na porta da geladeira? A pessoa tem uns hábitos terríveis, né? Que há muitos anos que eu falei isso, mas são, por exemplo, os ovos são perecíveis, né? Eles têm que ser colocados na parte interna. Bom, tem que ser colocados sob refrigeração. Qual é a pior área da geladeira? O que mais faz variação? Vem até com aqueles como é que chama? Aquelas peças já induz, né? Não, aquilo não é para colocar ovo, aquele espacinho. Não. Aquilo é para colocar Kinder Ovo. Não, na verdade, vocês reparam que aquilo lá é solto. Né? Que a ideia é o seguinte: para ficar na porta, quando não tiver ovos, quando tiver, você tira e coloca lá dentro.
que é onde sofre mais variação de temperatura, principalmente na porta. Principalmente aqui no Brasil, que as pessoas gostam de fazer geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores, que a pessoa abre e parece que psicologicamente... Não, parece que psicologicamente a geladeira vai ficar chateada se tu não dá atenção para ela, que tu passou tem que abrir, né? Então, porta de geladeira é só para você colocar alimentos de baixa perecibilidade, que é ketchup, mostarda, molho shoyu, refrigerante. Não é lugar para você colocar nem pilha para recarregar e muito menos Super Bonder, tá? A pessoa, mas o Super Bonder é um produto químico, né? Produto químico que você não pode colocar em contato com alimentos. Então você não faz isso, nós estamos falando também, você não pode lavar carnes. Né? Lavar carne? Exatamente, a lavagem de carnes. Bom, não passa frango, lavar frango. Frango não lava. Olha, é engraçado. O pessoal está surpreso aqui, mas é verdade. Né? Há 10 anos que eu falo isso, eu falei até no Fantástico, falei isso daqui, nossa, quiseram me crucificar. E no ano passado, na Inglaterra, a Academia Real fez uma pesquisa enorme, né? Não porque eu falei, não me passa pela cabeça que foi isso, mas eles fizeram uma pesquisa enorme e o resultado foi feito o seguinte: nunca lave nenhum tipo de carne, principalmente frango. Primeiro, você não tira nenhuma bactéria. Segundo, você aumenta a quantidade de água do alimento. Bactéria gosta de água. Na verdade, então, você está aumentando a contaminação. Lavar o frango com vinagre? O vinagre vai deixar a bactéria azeda. Só faz isso, não vai dar nada. E aquele respingo que faz, quando você lava frango, você está espalhando 2 bactérias, Salmonella e Campylobacter, para a tua cozinha inteirinha. Tá? Então nunca me lave nenhum tipo de carne, muito menos gente que joga água quente, que você vai ter produtos um pouco cozidos de contato com produtos crus. Aí é terrível, você cozinha direto. Tá? Só tem uma carne que você pode jogar água, que é o peixe, para tirar escama e barrigada. Fora isso, não me lave nenhum tipo de carne. Mas então, do jeito que chega do supermercado, a gente pode usar, tempera e... Tempera e vai, não existe carne. Minha mãe me ensinou errado. Ó, ela está assistindo a gente lá no Paraná. Ela está assistindo a gente lá no Paraná. Qual o nome dela? Zuleika. Dona Zuleika. Não tá me assistindo. E ela me ensinou, eu lavo. Eu sempre lavei. Dona Zuleika, é para a senhora, não lave carne, não lave frango. E muito menos, ao acordar também, que a senhora vai cair da cadeira, nunca arrume a cama na hora que a senhora acorda. Você tem que arrumar a cama pelo menos 1 hora depois que você acordar. Por quê? Se você deixar botar todo o cobertor, coxa por cima, isso você sua à noite, vai facilitar a vida dos ácaros. Então você só arrume a cama 1 hora depois, não lave nenhum tipo de carne, não coloque ovos na porta da geladeira, não deixe o vinagre fora da refrigeração e não coma nada que tiver uma formiguinha. Tá? Porque formiga não faz bem para a vista, dona Zulei. Doutora Vilma, Karina da Vila Madalena, existe algum produto que se possa passar em um bebê de 6 meses para afastar pernilongo? Tem como evitar o efeito das picadas? Não, ainda pelos fabricantes não há na recomendação repelentes que possam ser usados assim. Existem alguns repelentes que já são... já limitam a idade de 6 meses, mas abaixo disso a gente tem indicado ainda a utilização dos bons e velhos métodos de barreira, que é o mosquiteiro. Um véuzinho Mas ó, mesmo. eu tenho uma dica. Chazinho de capim santo, pode borrifar no neném. Que espanta. E não faz mal. Aprendeu isso no Paraná também? Não foi, mas olha, é que eu sigo também algumas redes sociais aí, principalmente com cuidados para criança. E essa é uma dica que eu... E todos os comentários foram Tem positivos. fundamento científico mesmo, trabalho científico? Olha, é aquela coisa natureba, mas assim, pelos comentários, parece-me que dá certo. O melhor, é que tem fundamento científico, sabe? Que isso daqui, tanto esse chá de cabeça, esse negócio, como coisas cítricas, ele tem uma coisa chamada fagorrepelência. Tá? O que é fagorrepelência? Ele inibe a ação da alimentação dos mosquitos. Então é uma coisa bacana. Agora, é bom até falar que existe uma fórmula mágica que está dando na internet, que é óleo, cravo, mais álcool. Essas 3 coisas que funcionam, não sei o que tal. Lá em Piracicaba, eles fizeram um teste muito legal, que eles falaram que o máximo que consegue repelir é de 50 a 100 segundos. Tá? Então não adianta, gente, não adianta. Doutora Vilma, Jaime do Jardim Bom Filhole, quais as diferenças, não sei, entre o quê? Entre vacina SEIB e vacina Salk, as duas são plenamente eficientes? Assim, ó. É uma discussão grande agora em relação ao Brasil, porque assim, nós utilizamos a vacina Sabin. A vacina Sabin é gotinhas orais. Salk as duas são para poliomielite. Bom, os dois trabalhavam juntos, né? O Salk descobriu
A Vivo. A cura e o Sabin a vacina. Sim. Não, então. Mas só para resumir, a grande recomendação e alguns impasses que tem gerado. As duas vacinas são interessantes. É claro que a Sabin trouxe para nós praticamente a erradicação. Ela é uma vacina oral, de fácil aplicação, certo? Então, ela coloca um vírus vivo atenuado que compete com o vírus selvagem. Então, ela é uma concorrência mesmo ambiental. Então, na verdade, com a proliferação do vírus vacinal, nós conseguimos praticamente erradicar o vírus selvagem que causa a poliomielite, que a gente já não vê, graças a Deus, há bastante tempo aqui no Brasil. Mas é claro que hoje a ausência desse vírus, então não nos interessa mais. Só o que não é vacina. É vacina, só que é o vírus morto que você injeta. Sim. Tá? A grande discussão, né, para nós pediatras está relacionado é que o vírus vivo para alguns, mas é 1 em 2 milhões, talvez 1 em 3 milhões, mas sempre tem, eventualmente ele pode dar a polio, né? Mas assim, não são casos raros, mas que pode trazer. Então, os países desenvolvidos, que já erradicaram a polio há muito tempo, eles utilizam a Salk. Entre as duas opções, se a senhora tivesse as duas opções assim, o que a senhora daria para o seu filho? Na verdade, hoje, a rede pública já, pelo Ministério da Saúde, tem utilizado a Salk, tem introduzido a Salk, e ainda ela faz algumas campanhas em relação com as orais para poder manter o nível em relação ao vírus selvagem pequeno, porque ainda parece que tem alguns estudos que ainda nós temos aí em alguns lugares a prevalência do... Então, se tivesse as duas, a senhora daria a Salk para o seu filho? A Salk e a Sabin. Faria a Salk daria primeiro. as duas? Sim, depois faz a Sabin. Porque a Sabin, a Salk é humoral, ela produz anticorpos. E a Sabin, por entrar no trato gastrointestinal, ela faz uma proteção na barreira. Ele é um vírus que você se contamina pela via oral, certo? E aí ela atravessa a barreira e ela faz uma viremia depois. Então, a Salk, ela induz a produção de anticorpos no sangue. Mas e a Sabin, a de barreira. Podendo dar as duas? Doutora Vilma, ainda Álvaro do Tremembé. Meu filho tem 40 dias, acorda muito à noite querendo colo. É normal essa manha? Veja bem, não entendo isso como manha. É claro que um choro de um bebê querendo colo, ou assim, existem várias leituras sobre isso, sobre o choro, né? Não acredito que seja uma manha, mas entenda também, há 40 dias que ele está no mundo, né? E uma capacidade de ambientação, né? Isso até nós, às vezes, queremos colo, né? Sem dúvida. É claro que algumas nuances têm que ser avaliadas, se há presença de refluxo, se há fome, se tem alguma coisa que possa estar incomodando organicamente, fisicamente, ou até emocionalmente, que também é uma das nossas necessidades. Michele, limpeza de pele ajuda a prevenir o envelhecimento mesmo? Sim, com certeza. O que ocorre? A pele do rosto, porque agora é verão, a gente anda mais à vontade, mas mesmo no inverno é a única área do corpo que fica exposta. Então, eu costumo dizer que durante os 365 dias do ano, a gente está com o rosto aí diante das radiações, da poluição, enfim. Então, os poros acabam sendo obstruídos, né, por essas micropartículas que existem no ar, né, bactérias, né, enfim. Então, o que ocorre? A pele ela não respira com tanta facilidade. E mesmo para a utilização dos cremes, dos anti-agings, eles não conseguem permear na subderme, que é onde vai acontecer ali o trabalho de anti-aging. Então, eu recomendo para os meus pacientes, a cada 30 ou a cada 45 dias, irem até a clínica. Hoje nós temos uma técnica muito diferente que eu trouxe de fora. Nós usamos produtos que são extraídos do bicho da seda, né? Então, não existe mais aquela técnica que antes ficavam espremendo, que a pele saía toda marcada, né, do procedimento de limpeza de pele. Então, as pessoas evitavam muito de nos procurar por conta disso, né? Mas com a utilização desses produtos que nós temos hoje, aplica-se uma máscara, e essa máscara ela é hidroplástica. Quando a gente puxa, tudo que está obstruindo os poros saem. Então, não tem a necessidade daquele contato físico. E, consequentemente, você está abrindo uma porta de acesso para os princípios ativos. E aí você escolhe o cosmético de acordo com a necessidade da pele. Se é uma pele manchada, a gente vai trabalhar com cosméticos despigmentantes. Se é uma pele que está muito ressecada, a gente trabalha com super hidratantes. E aí vai de acordo com cada paciente. É agradável isso ou sofre um pouquinho? Não,
Não, é super tranquilo, não tem nenhum desconforto, assim. Doutor Perboaz, não tem esse problema. Ele é um homem vaidoso. Ótimo, ótimo. Ele, olha, eu posso te dizer, eu acho que ele vai ser o ótimo. meu próximo paciente, o próximo paciente que eu vou atender lá na Live G. Que a Doutora gente acabou fazendo essa clínica só para meninos, só para homens, porque os homens estão muito vaidosos. E ele está nesse meu time. Uma última pergunta ainda da Michele na Vila Sônia para a dona Vilma. Doutora Vilma, como evitar as brotoejas em um bebê? Ah, essa é a época, né? Na verdade, a brotoeja é uma que a Michele falou. Você tem que entender o poro. E a criança tem uma capacidade, um metabolismo muito maior. Então, a gente sua mais e o calor mais ainda. Só que o poro é muito pequenininho e como o suor traz né? um teor de sódio também, o cristalzinho mesmo, seja com a gordura, ele obstrui e aí faz um processo inflamatório. A nossa recomendação nesse período é assim, primeiro é usar roupas de algodão que tenham uma capacidade. Existem hoje o pessoal busca fora, atrás da China, não sei o quê, mas a gente sempre recomenda a utilização de a roupa que está em contato com o bebê, que seja de um algodão, uma capacidade de absorção grande para que logo que ele seja produzido, ele não fique em contato com a pele. Mas mesmo assim, a capacidade de você umedecer a pele, hidratar, seja ali num banhinho, aquele uso daqueles ofurozinhos, uns baldinhos pequenos que a gente tem agora, para poder manter a hidratação. E ele mesmo, ou desobstruir o poro, ou dissolver o sal, a gente tem recomendado. Perfeito. Doutor Perboaz, gargarejo com vinagre e sal, um pano com álcool na garganta pode aliviar a dor? Tratamento com amoxicilina e confiável? Até pode dar alguma sensação gostosa, mas eu não recomendaria muito não. Acho que o soro fisiológico é a grande coisa, é isotônica com tudo. Isotônica quer dizer com as mesmas partículas, mesmo número de partículas. Então ela nem tira água e nem bota água. Então ela só higieniza. Então, talvez um gargarezinho com água e sal evite que ele vá pegar um produto aí do comércio que é um agressor. Doutor Bactéria. Vinagre você não recomenda. Doutor Bactéria, 30 segundos para falar do celular como um bom... O celular. Bom celular é mais contaminado que a sola de um sapato, né? Sola de um sapato. Então, é só para as pessoas imaginarem que é interessante que as pessoas estão no banheiro, o celular toca, ela atende. Aí depois lava a mão e guarda o celular. E vai comer, põe o celular em cima da mesa, né, em cima da praça de alimentação. Então, você leva muitas bactérias. Uma bactéria fecal, por exemplo, ela resiste até 48 horas no celular. Né? Então, você tem que ser higienizado com álcool isopropílico pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, álcool isopropílico, né, que é importante. Doutor Bactéria, é muito bom tê-lo aqui sempre no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço todo mundo, convidar todo mundo para entrar no nosso Instagram, né, que não tem nada comercial, é somente informação básica, informação técnica diária, que é DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial, espero todo mundo lá, e um prazer contar com um grupo assim maravilhoso que não participei hoje, que eu aprendi muito e me diverti bastante. Doutor Perboaz, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Obrigado. Falando de atitudes que hoje o masculino, o homem que era muito avesso a isso, as cirurgias hoje, por exemplo, da face, como a Academia Brasileira de Cirurgia Facial tem, são cirurgias pequenas. Eu me operei na sexta e na segunda eu estava trabalhando. São pequenos procedimentos minimamente invasivos. Parabéns. E que é uma coisa fantástica. Eu estou feliz da vida. E a autoestima da gente está lá em cima, né? Michele, obrigado por ter vindo. Obrigada, eu adorei. Eu também me diverti bastante, aprendi. Muito obrigada. Doutora Vilma, obrigado por ter vindo a Gente que Fala. Obrigada, é a minha primeira participação e eu também agradeço o convite pela beneficência portuguesa. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.